Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a nossa aula de hoje já está organizado? Se ainda não, corre lá. Enquanto isso, eu vou retirar a minha máscara para a gente começar a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o tema que estamos estudando esse mês? Pensa aí e anote no seu caderno. Pronto? Já anotou? É isso mesmo, planeta Terra, um mundo interligado. Esse é um assunto muito interessante que permite aprender muitas coisas, mas é importante você entender que o nosso corpo, a nossa vida e o mundo em que vivemos estão todos interligados. Em nossa última aula, falamos sobre as 4 fases de nossas vidas: infância, adolescência, a fase adulta e a velhice. Também revisamos como fazer cálculos de adição e subtração com números naturais e racionais, ou os números decimais, se você preferir. E lançamos um desafio para você construir a árvore genealógica da sua família. Na aula de hoje, vamos começar a explorar fenômenos que acontecem no nosso dia a dia e vamos descobrir que os materiais têm algumas propriedades físicas muito interessantes, como a densidade. Palavra difícil, não é mesmo? Anote aí no seu caderno, pois vamos juntos descobrir o que ela significa. Realizaremos uma experiência interessante e você vai entender direitinho o que é densidade dos materiais. Para te ajudar, vamos fazer a leitura de um livro bem legal, Quem Afundou o Barco, de Pamela Allen. E por último, vamos testar o nosso conhecimento com alguns desafios matemáticos. Tudo isso, pessoal, vai nos ajudar a continuar entendendo um pouco mais sobre o nosso tema do mês, Planeta Terra, um mundo interligado. Então, vamos começar nossa aula porque conhecimento e informação nunca é demais. Pessoal, que tal começar nossa aula com uma experiência? Vou apresentar alguns materiais para vocês. Olhem aqui, nós temos um lápis, um tubinho de caneta, vazio, tá pessoal? Não tem a caneta, não está aqui dentro. Temos também uma maçã, temos uma cenoura, temos também uma tesoura e, por último, nós temos uma pedra. E aqui temos uma vasilha cheia de água. E a pergunta é a seguinte: para essa atividade, nós teremos que responder se esses objetos flutuam ou afunda. Mas antes disso, vocês irão construir uma tabela aí no caderno de vocês, para que na medida que a gente for observando este experimento, vocês irem anotando as descobertas. Observem aqui, nessa tabela que vocês irão construir aí no seu caderno, deverá constar material, hipótese inicial, que é aquilo que você imagina que seja a resposta, e por último, a constatação, que é aquilo que vamos conseguir verificar com a nossa experiência. Depois que vocês construírem essa tabela, vocês irão relacionar todo o material que iremos fazer a experiência. Então nós temos lá o lápis, depois tubinho vazio de caneta, depois a tesoura, a maçã, a cenoura e a pedra. Na hipótese inicial, vocês já irão colocar aí agora, nesse momento, você acha que o lápis vai afundar ou vai flutuar? O tubinho de caneta, você acha que vai afundar ou irá flutuar? A tesoura, você acha que vai afundar ou flutuar? A maçã irá flutuar
ou afundar? A cenoura, você acha que vai afundar ou flutuar? E a pedra, você acha que vai afundar ou flutuar? Então, na hipótese inicial, você já anota aí, tá certo? Porque agora iremos fazer essa experiência e constatar se você tinha razão. Então, pessoal, vamos começar a nossa experiência, tá certo? Inicialmente, nós vamos verificar o lápis. Vocês acham que ele afunda ou flutua? Vamos observar? Pessoal, chegamos à constatação que o lápis flutuou. Vamos ver agora o tubinho vazio de caneta? Tubinho vazio de caneta agora, pessoal. Será que ele flutua ou afunda? Ele flutuou, não é verdade? Agora, vamos verificar a tesoura. Será que a tesoura irá flutuar ou irá afundar? Nossa, a tesoura afundou. Agora, vamos observar a maçã. Vocês acham que essa maçã irá flutuar ou afundar? Pessoal, ela flutuou. Então, a maçã, ela flutua. Agora, vamos observar a cenoura. Vocês acham que ela vai afundar ou flutuar? Então, pessoal, a cenoura afundou. E agora, o nosso último objeto, que é a pedra. Vocês acham que essa pedra vai flutuar ou vai afundar? Ela afundou, não é verdade, pessoal? Agora, pessoal, nós temos aqui todos os objetos que nós verificamos. O lápis, ele flutuou. O tubinho vazio de caneta também flutuou. A tesoura afundou. A maçã flutuou. A cenoura afundou. E a pedra também afundou. Então, pessoal, na sua tabela, os resultados foram iguais para as hipóteses iniciais e constatação ou foram diferentes? O que nós podemos observar em relação a eles? Quais as características dos objetos que afundaram? O que eles têm em comum? E quais são as características dos objetos que flutuaram? O que há em comum entre eles? Para começar a construir nosso conhecimento, temos que saber a diferença entre volume e massa. E para isso, vamos àquela pergunta clássica. O que pesa mais? 50 gramas de chumbo ou 50 gramas de algodão? A resposta, pessoal, é: os dois têm a mesma medida, porque os dois têm 50 gramas. Essa medida que observamos na balança, chamamos ela de massa. Logo, a massa é a medida do objeto medido na balança. Tanto o algodão como o chumbo têm a mesma massa, pois ambos têm 50 gramas. Mas o que temos diferente, então, entre 50 gramas de chumbo e 50 gramas de algodão? É o volume, pessoal. Observem na imagem aqui. Aqui, pessoal, nós temos 50 gramas de chumbo aqui nesse saquinho. E temos também 50 gramas de algodão. Vamos observar qual deles é mais pesado? Para isso, vamos utilizar nossa balança. Desse lado, eu vou colocar 50 gramas de algodão.
E desse lado, eu irei colocar 50 gramas de chumbo. Viram o que aconteceu, pessoal? Tanto o algodão como o chumbo têm o mesmo peso ou a mesma medida, porque ambos têm 50 gramas. Mas aí você pergunta, professor, o que tem de diferente neles então? O que existe de diferente aqui, pessoal, é o volume. Observem que para que eu consiga 50 gramas de chumbo, eu preciso apenas dessa quantidade aqui, bem mínima, não é verdade? Agora, para me conseguir 50 gramas de algodão, eu preciso dessa quantidade maior, porque o algodão ocupa mais espaço dentro desse volume, ou seja, esse volume ele é bem maior do que esse volume. Entretanto, os dois possuem a mesma massa. Então, pessoal, podemos dizer que a massa é a grandeza que a balança mede e o volume é o espaço tridimensional ocupado pelo corpo. Agora sim, podemos definir o que é densidade, que é uma das causas que fazem os objetos flutuar ou afundar. A densidade, pessoal, determina como a massa está distribuída dentro de um volume. Se ela está comprimida, bem apertadinha dentro dele ou não. Vamos dar um outro exemplo. O leite, ele possui uma densidade maior do que a água. Isso significa que num dado volume de leite há mais matéria que em uma mesma quantidade de água. Observando as amostras que temos aqui, qual delas você acha que tem massa mais apertada dentro dela? Fica evidente, pessoal, que 50 gramas de chumbo, a massa encontra-se muito mais apertada aqui dentro, já que em 50 gramas de algodão, a massa encontra-se mais espalhada. E isso é a densidade, é o quão comprimido está a matéria dentro de um espaço ou de um corpo. Por isso que ao colocar alguns objetos dentro de uma vasilha com água parada a uma temperatura ambiente, alguns irão flutuar e outros irão afundar, pois os objetos que têm densidade maior que a água irão afundar. Os objetos que têm densidade igual ou menor que a água irão flutuar. E isso é devido à densidade de cada um. Agora que já sabemos o que é densidade e qual a densidade de alguns elementos, vamos ver uma experiência com o pessoal do Manual do Mundo. Então vamos lá? Bom, a experiência vai ser uma torre de líquidos. Para fazer essa experiência eu vou usar um pouco de glucose de milho, que é esse negócio aqui, meio que imitação de mel que você encontra em qualquer supermercado. Um pouco de água, que eu vou misturar com corante verde para ela aparecer melhor. Um pouco de óleo de soja, que esse eu vou misturar com corante azul, especial para óleo. Álcool etílico ou álcool de cana, que eu vou misturar com um pouco de corante vermelho. E querosene, que eu vou misturar com corante amarelo para óleo. Então o primeiro ingrediente vai ser a glucose de milho, que tem uma consistência muito parecida com mel. Agora eu vou pingar algumas gotas de corante verde na água para deixar ela um pouquinho mais bonita na nossa torre de líquidos. Agora eu vou misturar um pouquinho de óleo com corante azul. Aqui estou misturando um pouco de álcool etílico
corante vermelho. E por último, eu vou misturar um pouco de querosene e corante amarelo. Depois dessa mistureba toda, a gente tem aqui uma super torre de líquidos. Bom, vamos lembrar o que tem nessa torre? Um pouquinho de glucose de milho, água, óleo, álcool e querosene. E por que eles se ajeitam tão certinho assim, tão bonitinho? Duas coisas. Primeira é que os líquidos que estão mais para baixo são mais densos do que os líquidos que estão em cima. Mas o que quer dizer que é mais denso? Mais denso significa, se eu encher um copo com água e um copo com querosene, o copo com água vai ser mais pesado que o copo com querosene. Isso significa que a água é mais densa que o querosene. Segunda coisa é que sempre a divisa entre dois líquidos é feita entre dois líquidos que não se solubilizam, não são solúveis entre si. O que isso significa? Se você misturar água e óleo, por exemplo, eles nunca vão formar uma mistura perfeita, uma mistura homogênea. Vai ser sempre uma mistura em que você vai conseguir ver a água e ver o óleo em lugares diferentes. Muito legal essa experiência, não é mesmo? E nela podemos observar que os vários materiais utilizados possuíam densidades diferentes e por isso eles não se misturaram, sendo que os mais densos ficaram embaixo e os menos densos ficaram em cima. Uma outra informação importante, pessoal, é que a densidade também varia conforme a temperatura. Por exemplo, ao se tornar gelo a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a densidade da água fica menor do que no estado líquido. E é por isso que o gelo flutua na água, pois ele é menos denso. Mas no estado sólido, ou seja, na forma de gelo, o volume dele é maior. E é por isso que quando enchemos uma garrafa e colocamos ela no congelador, ela provavelmente irá estourar. Pois, apesar de se tornar menos denso, o seu volume será maior do que quando estava no estado líquido. Afunda ou flutua? Foi o grande dilema da nossa aula de hoje. E que tal a gente ouvir uma história bem legal com o tema afunda? É isso mesmo. Vamos ouvir uma contação de história realizada pela professora Ana Paula Vitor, lá da Escola Municipal Presidente Itamar Franco. Então, vamos lá, professora? Hoje a história contada se chama Quem Afundou o Barco, da autora Pamela Allen. Perto do mar, na propriedade do senhor Pfeffer Vivian, uma vaca, um burro, uma ovelha, um porco e um ratinho pequenino. Eles eram bons amigos e numa manhã quente de domingo, sem nada para fazer, eles decidiram navegar pela baía. Você sabe quem afundou o barco? Será que foi a vaca que estava com medo e mugiu quando o barquinho balançou e ela quase caiu? Não, não foi a vaca que quase caiu. Você sabe quem afundou o barco? Será que foi o burro que entrou no barco para o peso equilibrar? E que gritou bem corajoso: "Fico na outra ponta para o barco não virar." Não, não foi o burro que equilibrou o peso. Você sabe quem afundou o barco? Será que foi o porco, cheio de banha e gordura, que pisou na borda do barco e ficou até com tontura? Não, não foi o porco cheio de gordura. Você sabe quem afundou o barco? Será que foi a ovelha que no meio do barco queria sentar porque estava fazendo uma blusa e não queria parar de tricotar? Não, não foi a ovelha que queria sentar no meio do barco.
Você sabe quem afundou o barco? Será que foi o ratinho, o último a embarcar e o mais leve de todos? Será que foi ele quem fez o barco afundar? Você sabe quem afundou o barco? Você sabe quem afundou o barco? Foi o excesso de passageiros dentro do barquinho, né, pessoal? Coitado, não aguentou todo aquele volume em cima dele. E aí não teria outro tipo de fim para o coitado do barquinho. Ele tinha que afundar. Agora, pessoal, vamos fazer alguns desafios utilizando o nosso assunto de hoje. Vamos lá? Para o nosso primeiro desafio, pessoal, vamos observar essa imagem. Ela traz a medida de cada um dos personagens que lemos na nossa história. Então, vamos observar a vaca com 430 quilogramas, o burro com 250 quilogramas, a ovelha com 55 quilogramas, o porco com 180 quilogramas e o ratinho, tão pequenininho, com apenas 20 gramas. Vamos aproveitar, pessoal, para a gente não esquecer e anotar todos esses valores ou todas essas medidas aí no seu caderno. Enquanto você anota no caderno, eu vou anotar aqui no meu quadro. Então vamos lá. Vaca, 430 quilogramas. O burro, 250 quilogramas. A ovelha, com 55 quilogramas. O porco, com 180 quilogramas. E o ratinho, com 20 gramas. Agora, pessoal, que temos anotado todas essas medidas, vamos às perguntas para esse primeiro desafio. Primeiro, pessoal, quem pesa mais? Qual desses animais pesa mais? É uma resposta bem tranquila. Basta que observamos os valores, as medidas, e qual é a medida maior? A da vaca, não é mesmo? Porque ela pesa 430 quilogramas. Pergunta B. Quem é mais leve? Observem em todos eles. Qual será que vocês acham que é o mais leve? Acertou quem respondeu? O rato, o ratinho. Ele realmente é o mais leve. Agora, a pergunta C. Quantos quilos a vaca tem a mais que a ovelha? Pessoal, para descobrirmos quantos quilos a vaca tem a mais que a ovelha, vocês acham que nós deveremos fazer um cálculo de quê? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Acertou quem falou de subtração. É isso mesmo. Nós devemos pegar os 430 quilos da vaca e dele nós iremos retirar os 55 quilos da ovelha. A diferença é o que a vaca tem a mais. Então vamos fazer esse cálculo para ver quanto que vai dar? Então vamos lá, pessoal. Aquela velha regra, olha só. Nós temos aqui, vamos primeiro resolver as unidades. Se eu não tenho nada para tirar 5, eu vou ter que desagrupar uma dezena, lá dessas 3 dezenas aqui. Então eu vou desagrupar uma, vou mandar 10 unidades lá para a casa das unidades, e aqui na dezena, pessoal, vai sobrar apenas 2. Agora eu posso tirar. De 10 eu tiro 5, vai dar 5.
Ixi, mas olha só, sobrou 2 dezenas e eu preciso tirar 5. Então, o que eu vou ter que fazer? Desagrupar uma centena. Aqui vai ficar 3 e eu vou mandar para cá mais uma dezena. E aqui, pessoal, vamos apagar esse 2 aqui. Uma dezena que veio, mais as 2 que já tinha, nós vamos ter, então, 12 dezenas. Correto? 12, nós vamos tirar 5, vai dar quanto? 7, isso mesmo. E aqui, pessoal, sobrou quanto? Sobrou 3, ou seja, a vaca possui 375 quilos a mais do que a ovelha. E essa é a nossa resposta da letra C. Agora, pessoal, vamos ao desafio da letra D. Quanto pesa o burro e o porco juntos? Vamos saber, pessoal? Para conseguirmos responder essa questão, nós temos aqui a medida do burro e aqui nós temos a medida do porco. Vocês acham que qual é o cálculo que devemos realizar para saber quanto que o burro e o porco pesam juntos? Acertou quem falou, um cálculo de adição. Então vamos adicionar? Vou pegar os 250 quilos do nosso amigo burro e vou somar com 180 do nosso amigo porco. Agora, basta a gente adicionar esses valores. 0 mais 0 vai dar 0. 5 mais 8 vai dar quanto? 13. Isso mesmo. E aí, eu mando uma centena aqui para cima. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. E aí, pessoal, nós temos aqui a resposta da alternativa D, que é 430 quilos, o peso do burro e do porco junto. Legal, não é? Então, pessoal, vamos agora a um segundo desafio. Observem aqui. Vamos ver se vocês prestaram bastante atenção na nossa aula de hoje. Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel, a bola foi parar no rio próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água, até que o pai de Caio foi buscá-la. Diante desta situação, marque a frase correta. Primeiro, a bola é mais densa do que a água. Segundo, a bola é menos densa do que a água. Terceiro, a água é tão densa quanto a bola. Quarto, a bola e a água não possuem densidade. Qual a alternativa, de acordo com tudo que vimos hoje, você marcaria? Acertou quem falou, a bola é menos densa do que a água e é por isso que ela fica boiando, ou seja, ela flutua na água, não é verdade, pessoal? Legal, né? Agora vamos para o nosso último desafio da aula de hoje. Observem esta imagem. Eu tenho aqui 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Você irá responder aí no seu caderno, justificando a sua resposta. E irá tirar essa dúvida se você respondeu correto ou não, junto com o seu professor. Pessoal, e com esses desafios, chegamos ao final de mais uma aula. E nela aprendemos que a densidade é que determina como a massa está distribuída dentro de um volume.
se ela está muito comprimida, apertadinha dentro dele ou não. Vimos que a mesma massa de chumbo e algodão ocupam volumes diferentes. Assim, podemos dizer que o chumbo ele é mais denso do que o algodão. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no meio da água têm a mesma densidade e aqueles que afundam são mais densos que a água. Também ouvimos uma bela história, Quem Afundou o Barco?, de Pamela Allen, e fizemos alguns desafios de matemática testando nossos conhecimentos sobre os números naturais. Então agora, não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor. E tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.